Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua família. Sou o pastor Eduardo. Nós vamos estar falando sobre teologia de maneira muito prática, de maneira muito aprofundada naquilo que é o espiritual, tá bom? E eu prezo muito pelo significado das palavras, principalmente com a origem, e a origem ela é hebraica, ainda que Novo Testamento seja escrito no grego, mas Jesus, quando ele assim veio em corpo humano, tomou forma de ser humano, ele veio justamente ali na nação de Israel e ele falava tanto o aramaico quanto o hebraico, assim como seus discípulos, tá bom? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque são duas línguas maravilhosas e que elas têm, cada uma delas, as suas exclusivas. No hebraico, para que você tenha uma ideia, ele é um idioma, uma língua completamente diferente de outras línguas, porque trabalha o visual, trabalha o significado. Então, uma letra no hebraico, ela não é somente o som e a transmissão da sua comunicação, como é o grego e como são as outras línguas, tá bom? Então, o hebraico, ele tem toda essa exclusividade. E Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo ali, escrevendo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica a questão do judeu, ele explica a questão do porquê do judeu. Ele também fala que Deus, o próprio Deus, revelou aos judeus os seus oráculos, a sua palavra. E essa transmissão de palavra tem toda uma exclusividade, como já dito aqui, tá bom? Então, nos ensinos, na ministração, na minha preparação de estudo, na minha forma de interpretação, eu procuro observar, em primeiro lugar, os significados da língua hebraica e posterior aquilo que é Novo Testamento, o significado da letra grega, tá bom? Então, como as escrituras têm essas duas línguas, mais alguns poucos textos em aramaico, que é uma língua que hoje praticamente está escassa, praticamente extinta, se fala muito pouco, mas ela não é a base, tá bom? O aramaico não é a base. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Apocalipse. O Apocalipse ele é bem interessante, porque é tido uma linguagem figurada, cheia de simbolismo, e obviamente, como são coisas que muitas delas ainda não aconteceram, então existe aí um nível de interpretação maior. E essa interpretação, obviamente, passa por cada estudioso, por cada estudante, por cada professor, por cada pastor, teólogo, igreja, enfim. É um livro que, como os demais das Escrituras Sagradas, existem a interpretação. Talvez você vai perguntar assim, não é? Que virou até um jargão. Ah, mas o Espírito Santo é o nosso professor. Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo ele é o nosso professor. Porém, muitas vezes, ou muitos de nós, não estamos muitas vezes com aquele entendimento espiritual tão alinhado com o Espírito Santo. Então, muitas vezes existem interpretações que inclusive passam longe, tanto do Espírito Santo quanto da Bíblia, tá? Então, por isso existem muitas heresias, existem manipulações de palavras, existem palavras que são muitas vezes colocadas
para o bel prazer, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse, que na verdade se remete à palavra revelação, tá bom? E esta palavra revelação, ela vem justamente da língua grega, apocalipto, e que é revelar, que é mostrar. Então é uma revelação. E os livros da Bíblia, principalmente, as cartas, porque elas são endereçadas, não é? Às igrejas, à pessoa, mas livro normalmente está no primeiro verso, tá bom? E que está escrito aqui, ó, no verso 1 de Apocalipse. Esta é a revelação que Deus deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eu li aqui numa tradução judaica, traduzida para o português, que diz Yeshua, que significa Jesus, tá bom? Que tem um significado, o Senhor salva, ou o Senhor é meu salvador. Então, Yeshua, o Messias porque ele é o ungido, tá bom? O Machia, ele é o ungido de Deus para nos resgatar e revelar toda a graça divina. Então, olha só, ele a comunicou ao enviar seu anjo a João, seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e testificou tudo o que viu sobre Yeshua, o Messias. Então, por esta palavra, tudo o que ele viu, a gente já entende que muitas coisas do ocorrido dentro desta revelação foram passadas por visões ao apóstolo João, tá bom? E dentre essas visões, olha o que é interessante a gente falar. Imagine você, João, naquela época, na ilha de Patmos, que pertence à Grécia, e ele ali, João, praticamente um exilado, ele estava ali aprisionado naquela ilha, tá bom? Então o que acontece? João, naquela ocasião, ele teve visões de coisas que são do futuro. E se nós pensarmos agora, há muitos anos atrás, não muitos anos, mas poucas décadas atrás, nós não sabíamos o que era isso aqui, ó, um celular. Não tínhamos noção de um celular. E também não tínhamos noção do quanto a tecnologia hoje ela está avançando e sendo criadas coisas novas, tá bom? E dentre essas situações aí, do que são criadas, coisas novas, a gente percebe, inclusive, que muitas coisas que estão sendo criadas hoje e de forma muito rápida, nós não tínhamos conhecimento há poucos anos atrás. Então agora imagine João vendo coisas a respeito do futuro e que para nós hoje é comum e que na sua época era impensável. Então, por exemplo, a visão de um helicóptero, a visão de um avião, se assim ele teve, a visão de grandes cidades, se assim ele teve, não é? Então, assim, visões do futuro, a Bíblia não menciona de forma detalhada a respeito destas visões, mas a gente pode aí ter uma imaginação daquilo que porventura possa ter passado em João e que ele retratou de uma forma escrita, e transmitida para cada um de nós através da língua grega, tá bom? Porém, partindo do princípio, a sua mente, ela trabalhava de forma da sua cultura materna, língua materna, mesmo que sejam revelações espirituais. Foi o nosso Deus que incumbiu a missão ao povo israelita, ao hebreu, a missão de transmitir a sua palavra em primeira mão, tá bom? Lógico que Jesus Cristo, depois do seu sacrifício e ressurreição, ele nos deu um